Paz, Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Daniel 3. Vamos começar lendo do 15 a seguir alguns versículos. O 15 vai falar: Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvires o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorares, na mesma hora sereis lançado dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? O 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este assunto. O 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. O 18. E se não, sabes tu, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. O 19. Então Nabucodonosor se encheu de furor e o aspecto do seu rosto mudou-se contra Sadraque, Mesaque e Abednego. E falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. O 20. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. O 21. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e os seus chapéus, e as suas vestes, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. O 23. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados na fornalha de fogo ardente. O 25. Respondeu dizendo: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer dano algum, e o aspecto do 4 é parecido com o filho dos deuses. O 26. Então chegou-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente e falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e reuniram os príncipes, os capitães e os conselheiros, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tivera poder algum sobre os seus corpos, nem um só fio de cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas roupas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Amém, irmãos? A palavra do Senhor vai falar aqui, né? Que o rei Nabucodonosor, ele construiu uma estátua, né? E aí, ele construiu essa estátua e convocou, né, todos os seus nobres, né, os prefeitos, né, os governadores, né, todas as pessoas ali, né, de que tinham cargo, digamos assim, no seu reino, para que fossem, né, adorar aquela estátua ali que ele tinha levantado. E a palavra do Senhor vai falar, né, que esses 3 homens, né, eles se recusaram a adorar essa estátua, né? E muitas vezes acontece nas nossas vidas, né, irmãos? Tem pessoas que elas andam meio que em cima do muro, vamos falar assim. Se ela está num ambiente, digamos assim, num ambiente de cristão, ela é cristã. Mas se ela já está num ambiente, né, de pessoas que não é cristã, ela faz tudo conforme, né, essas pessoas fazem. Ela adora, né, o que essas pessoas adoram. Só que a palavra do Senhor vai falar que esses 3 homens, né, eles se destacaram ali no meio de um povo idólatra. Esses 3 homens, né, eles eram, né, servos do Senhor. Eles foram levados, né, para a Babilônia, né,
junto com Daniel. E a palavra do Senhor vai falar que esses 3 homens foram os que recusaram, juntamente com Daniel, né, a comer das iguarias do rei, né, a se contaminar, né, com as iguarias do rei. E a palavra do Senhor vai falar que eles continuaram fiel ao Senhor, que eles foram depois, né, constituído ali, né, como esqueci agora, mas eles tinham cargos, né, no reino ali, né, de Nabucodonosor, através de Daniel ali, né, eles conseguiram cargos ali, né, Daniel colocou eles ali, né, em cargos ali, juntamente com ele no reino, né, de Nabucodonosor. Só que quando Nabucodonosor levantou essa estátua, né, e eles foram convocados ali junto, né, com os maiorais ali de Babilônia, eles se recusaram a adorar, né, a estátua. Eles se manteram fiel ao Senhor. Irmãos, e nem sempre é fácil se manter fiel ao Senhor. Tem situações que vêm para nos amedrontar, né? Para nos fazer duvidar do poder do nosso Deus. E esses homens aqui, eles nos dão, né, uma lição, né, de como é ser fiel ao Senhor. A palavra do Senhor vai falar que quando foi dito ali para o rei que eles não adoravam a estátua, o rei já começou chamando eles ali, né, pressionando eles, né, falando que se eles estivessem prontos ali, né, para adorar a estátua, né, que ele tinha erguido ali, né, que eles adorassem, mas se eles não estivessem prontos, eles iam ser lançados, né, na fornalha ali de fogo ardente. E a palavra do Senhor vai falar que eles continuam ali fiel ao Senhor. E eles não se prostraram. E o rei, ele começou a amedrontar ainda mais eles, né? Falando que a fornalha ia ser aquecida 7 vezes mais. Porque o rei se encheu de furor e de ira quando eles falaram que eles não iam se prostrar, que se Deus livrasse eles, amém. E se Deus não livrasse também, amém. Não era da vontade do Senhor. Mas eles iam continuar sendo fiel ao Senhor. E o Senhor nos pergunta nesse dia, como tem sido a sua fidelidade com o Senhor, diante das situações que vêm, né, contra a sua vida, diante dos levantes que vêm, né, sobre a sua vida. Muitas vezes, eu vou dar um exemplo aqui, tem mulheres, né, que são casadas com homens não crentes, ou vice-versa, tem homens que são casados com mulheres não crentes. E muitas vezes os seus cônjuges gostam de quê? De sair, né, de beber, de festa, de se divertir. E muitas vezes a pressão é tão grande que você pensa, eu não vou suportar não, eu vou deixar logo, né, abandonar a minha fé e adorar aos deuses desse mundo juntamente com o meu cônjuge. Tem gente que não consegue. Já tem outros que falam que são como esses homens aqui, né? Eu esqueci o nome deles agora, não sei. Ananias, Misael e Azarias. Acho que é esses os nomes deles, né? Porque Sadraque, Mesaque e Abednego foram nomes, né, babilônicos que eles receberam ali, né, em Babilônia. E a palavra do Senhor vai falar, né, que eles, né, continuaram firmes, eles não se desviaram, ainda que ali a pressão foi grande, né, contra eles. Irmãos, não é fácil, né, você ver uma fornalha ali, né, de fogo ardente e saber que se você, né, não se dobrar, se você não se prostrar, né, aos deuses, você vai ser lançada dentro daquela fornalha. Mas aqueles homens ali se manteram fiéis. E o Senhor está falando, será que você tem se mantido fiel? Será que nós temos se mantido fiel ao Senhor quando vem as lutas, né, contra a nossa vida, quando vem, né, os levantes, as situações que nos amedrontam? A palavra do Senhor vai falar que esses homens
ainda que sentiram medo, que eu creio que sim, né? Porque ainda que fossem fiéis, mas eram seres humanos, né? E o ser humano, ele tem essa tendência a temer mesmo, né? Em certas situações. Imagina uma fornalha, né? De fogo e ainda aquecida 7 vezes mais. Mas a palavra do Senhor vai falar que eles não se dobraram, eles não abriram a mão, eles não abriram mão da sua fé, não abriram mão do seu Deus, do seu Senhor. É através dessa palavra o Senhor está falando. Não importa a situação que vier sobre a sua vida, não abra mão, não abra mão do Senhor, não abra mão da sua fé. Maior é o Senhor do que todas as coisas que vierem, né, sobre a nossa vida. E a palavra do Senhor vai falar, né, que aquele rei se enfureceu e mandou, né, com que os seus maiores oficiais, né, os mais, digamos assim, né, os mais fortes, os mais renomados ali, lançassem eles naquela fornalha. E a palavra do Senhor vai falar que eles foram lançados. O Senhor não livrou eles, né, da fornalha de fogo. Mas o Senhor esteve com eles a todo momento e até mesmo dentro da fornalha. E o Senhor está falando através dessa palavra. Não importa a situação que vier sobre a sua vida. Creia que assim como o Senhor esteve, né, com estes homens, né, o Senhor está com você. Ainda que o Senhor não te livre, né, das situações que vier contra a sua vida, sobre a sua vida, mas o Senhor está contigo, assim como Ele esteve, né, com aqueles homens ali. E a palavra do Senhor vai falar que todos aqueles homens, né, que lançaram eles, né, na fornalha ali de fogo, eles foram mortos, né, eles morreram, eles não resistiram, né, à quentura ali daquele fogo. Mas a palavra do Senhor vai falar que os homens, né, que foram lançados, né, que foi Misael, Ananias e Azarias, eles não sofreram dano algum. A palavra do Senhor vai falar que as suas vestes não mudaram de cor, que nem um fio do seu cabelo foi queimado ali. E eles não sofreram dano algum e nem cheiro de fogo tinha neles quando o rei, né, tirou eles, chamou eles para fora ali da fornalha. Irmãos, e a palavra do Senhor vai falar que o rei, ele começou a observar ali, ele viu, né, que eles andavam ali nessa Sadraque, Mesaque e Abednego, eles passeavam ali dentro da fornalha, né? E não era só eles, o rei viu um quarto homem ali juntamente com eles. E a palavra do Senhor vai falar que o rei falou que ele era semelhante ao filho dos deuses. E quando ele viu aquilo ali, eles se admiraram, né? E o rei, o mesmo rei que deu, né, a palavra ali, a sentença para que eles fossem lançados ali naquela fornalha, foi ele mesmo quem foi lá, né, chamar eles de volta. E o Senhor está falando, né, através dessa palavra, que tudo que for lançado, né, contra a sua vida, toda palavra negativa, né, que for lançada contra a sua vida através de alguém, essa mesma pessoa vai reconhecer que você tem um Deus, né? Que tem um Deus na sua vida, que cuida de você, que livra, que guarda. Porque a palavra do Senhor vai falar que o rei mesmo foi lá e chamou eles e ainda falou: servos do Deus Altíssimo, sai para fora. E quando eles saíram, dano algum tinha neles, e nem cheiro de fogo eles tinham, cheiro de fumaça. Mas os que lançaram eles, né, lá dentro, todos morreram. Então aquele rei ali, né, ele teve que reconhecer que havia um Senhor, um Deus poderoso, e que diante do nosso Deus ele não era nada. O rei Nabucodonosor, ele se sentia, né, grande, forte, poderoso. Mas quando ele viu, né, o poder do Senhor se manifestar na vida daqueles homens, ele pôde ver que ele não era nada. E ele reconheceu que o Senhor que era tudo e que podia todas as coisas. E aqui no 29 vai falar assim: por mim, pois, se faz um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feito um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar
como este. Então ele reconheceu ali que não tinha outro Deus como o nosso Deus. E ele ainda falou, né, que toda pessoa, né, que falasse blasfêmia contra o Deus, né, de Sadraque, Mesaque e Abednego, né, seria despedaçado e a sua casa feita em monturos. Então eu não sei, né, se tem alguém se levantando contra a sua vida, né, duvidando do Deus que você serve, mas através dessa palavra o Senhor está falando que Ele é quem vai mostrar que Ele é na sua vida. E que todas as pessoas que têm se levantado com dúvida ou até blasfemando, né, contra o seu Deus ou contra você, o Senhor mesmo é quem vai mostrar que Ele é na sua vida. Assim como o Senhor fez aqui, né, com o rei Nabucodonosor, Ele mostrou que Ele era Deus na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele honrou ali a fé, né, daqueles homens que falou que o Senhor era quem ia livrar ele, né, eles da mão do rei Nabucodonosor e da fornalha de fogo. E assim o Senhor fez. O Senhor não os livrou de entrar na fornalha, de serem lançados na fornalha, mas o Senhor os livrou lá na fornalha. Então o milagre que o Senhor fez na vida desses homens aqui foi grande. E eles ficaram ali, né, abismada com aquele milagre. O rei reconheceu que havia um Deus grande, né, que livra, que salva, né, e que honra a fé dos seus filhos. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu hoje para compartilhar com os irmãos. Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia, obrigada porque se deitamos e dormimos e acordamos, porque até que o Senhor nos sustentou, até que o Senhor nos livrou, Pai. Gratidão por mais um dia. E também quero te pedir que onde essa palavra chegue ao Senhor, entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação e com renovo, e que o Senhor também venha estar suprindo toda a nossa necessidade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.